Vamos lá, a dica de hoje é a respeito de direito administrativo e o tema, agentes públicos, um tema que é cobrado constantemente nas nossas provas. Falaremos do conceito e de classificação de agentes públicos. Vejamos o que nós temos lá no nosso material em relação a isso. Conceito de agentes públicos. Lembrando, agentes públicos constituem o gênero, do qual decorrem algumas espécies. Então, agentes públicos são pessoas físicas investidas legalmente numa função pública. Essa investidura pode se dar de forma transitória ou permanente, com ou sem remuneração. Nos vale ressaltar ainda que agentes públicos podem ocupar cargo público, emprego público ou simplesmente uma função pública. Os cargos e os empregos públicos são, na verdade, lugares, ou seja, no conceito dado pela doutrina, constituem a menor unidade de poder dentro da estrutura da administração. Cargo e emprego são lugares que serão ocupados. Já a função não. A função é uma mera atribuição que será afeta ou que estará afeta ao servidor público, ao agente público. Ótimo! Em relação ao cargo público, podemos dizer que o regime é estatutário ou institucional. O empregado do público, o regime é seletista, é o regime contratual. Perfeito, então a gente consegue entender aí a distinção entre cargo, emprego e função. Cargo e emprego são lugares a serem ocupados. Regime jurídico do cargo, institucional, ou seja, estatutário. Regime jurídico do emprego é o regime seletista ou contratual. A função pública, por sua vez, é uma atribuição que é entregue a determinada pessoa. Há dois exemplos que eu sempre gosto de trazer em relação à função pública. Você se lembra daquele que ocupa ou que é titular do cartório de notas ou cartório de registro, que são os tabeliães? Esses daqui têm função pública, mas é importante destacar que essa função pública, para ser ocupada, depende de concurso público, de provas e títulos. É o que encontramos no artigo 236, parágrafo 3º da Constituição Federal. Também exercem função pública aqueles que são contratados por tempo determinado para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Estes possuem função pública. Evidentemente que são somente dois exemplos. Agora, e a classificação de agentes públicos? Nós temos diversas. Eli Lopes Meireles traz a sua classificação. Maria Silvia Zanella de Pietro também traz a sua classificação. E o Celso Antônio Bandeira de Mello também nos traz uma classificação que lhe é peculiar. Agora, eu quero aqui, nesse momento, para a gente tratar da classificação, trazer uma categoria, que são os militares. Militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e também os militares dos estados e do DF. Onde que os militares encaixam na classificação que nós temos? Para o professor Eli Lopes Meireles, os militares são agentes administrativos. Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, os militares são servidores estatais e dentro dessa categoria serão eles servidores públicos. Já para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, os militares constituem uma categoria autônoma. Então, é exatamente esse tema que nos interessa em relação à classificação. É pegar determinada situação e tentar encaixar essa situação dentro das categorias destacadas pelos autores. Vamos lá, uma outra situação que nós temos. Os mesários no dia da eleição. Mesário no dia da eleição, para o professor Eli Lopes Meireles, serão os honoríficos. Para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, particulares em colaboração. E para o Celso Antônio Bandeira de Mello, também particulares em colaboração. Vamos pegar uma outra situação que também é muito cobrada em nossas provas. Vamos lá.
Vou colocar aqui o escriturário do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil, sociedade de economia mista, e Caixa Econômica Federal, uma empresa pública. São agentes públicos? Sim, por certo que sim. Para o professor Eli Lopes Meireles, serão agentes administrativos. Para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, serão servidores estatais e, dentro dessa categoria, servidores de pessoa governamental de direito privado. Já para a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, serão servidores públicos. Então perceba que as situações devem aqui serem ajustadas às classificações doutrinárias. E é exatamente isso que a gente encontra nas nossas provas. Determinada situação de fato apresentada, e aí eu preciso encaixar nas classificações. Obviamente que você percebe que há detalhes que distinguem uma classificação de outra. Mas a gente tem que ter a perspicácia, o cuidado, a cautela na hora de resolver a nossa prova e observar ali na questão qual é de fato a doutrina que está sendo apresentada. Então, muito cuidado em relação ao tema agentes públicos, especialmente quanto o conceito e quanto a classificação, observando sempre essas três classificações: Eli Lopes Meireles, Maria Silvia Zanella de Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello. É isso aí.